Antes de se começar qualquer profissão, seja a que for, o candidato que a vai desempenhar recebe instruções ou estuda a técnica sobre a mesma. No entanto, há alguém que empreende a sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem qualquer noção daquilo que vai encontrar. É o ser humano, que é lançado na tarefa de viver. Sem saber sequer o que é a vida, sem saber porque algumas vidas são passadas no meio da opulência e satisfações, enquanto que outras são passadas na miséria e sofrimento. Umas são iniciadas com todas as vantagens como merecer o afeto e no entanto, são perseguidas por um monte de calamidades, e o ser humano debate-se em conjecturas, todas erradas, e chega o dia da sua morte sem que ele tenha sequer adivinhado a verdade a respeito disto tudo. Aprende a grande verdade, e aquilo que pensas manifesta-se. Os pensamentos são coisas. É a tua atitude que determina tudo o que te sucede. Os pensamentos são coisas. Já vais ver. Se tens o costume de pensar que és de constituição saudável, faças o que fizeres, serás sempre saudável. Mas mudas a tua maneira de pensar, deixas-te influenciar pelo medo das doenças e começas a adoecer. Perdes a saúde. Se nasceste na riqueza, é possível que sejas sempre rico, a menos que alguém te convença que existe o destino e comeces a acreditar que o que tens pode mudar de acordo com os golpes e reveses, porque é isso que acreditas. A tua vida, o que te acontece obedece às tuas crenças e ao que expressas por palavras. É uma lei. Um princípio. Sabes o que é um princípio? É uma lei invariável que nunca falha. Esta lei chama-se o princípio do mentalismo. Se na tua mente está radicada a ideia que os acidentes nos espreitam a cada esquina, se acreditas que os achaques da velhice são inevitáveis, se estás convencido da tua má ou boa sorte, o que quer que tu esperes naturalmente, bom ou mal, é essa a condição que verás manifestar-se na tua vida e em tudo o que fazes. Isso é o porquê das coisas que te acontecem. Nunca estamos conscientes das ideias que chegam à nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam, ou que ouvimos dizer. Como quase toda a gente ignora as leis que governam a vida, as leis chamadas da criação, quase todos nós passamos as nossas vidas a fabricar condições contrárias, vendo tornar-se mal, aquilo que prometia ser tão bom, tateando, às cegas, sim, culpando a vida dos nossos males, e aprendendo à força de golpes e pancadas, ou então atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que acabaste de ler, terás dado conta que o ser humano não é o que te fizeram crer, ou seja, uma folha no meio de uma tempestade, batida aqui e ali segundo os ventos. Nada disso. A sua vida, o seu mundo, as suas circunstâncias, tudo o que ele é, tudo o que lhe acontece são criações dele mesmo e nada mais. Ele é o rei do seu império e se a sua opinião é que ele não é senão uma folha no meio da tempestade, pois assim será. Ele acreditou e permitiu que assim fosse. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Escolher o quê? O pensar negativa ou positivamente. Pessimista ou optimisticamente. Pensando no bom e no mal, que produz o bom e o mal, ou pensando no feio e belo, que produz o feio e belo no exterior ou interior. A metafísica sempre ensinou que aquilo que pensamos a miúde passa ao subconsciente e aí se estabelece, actuando como reflexo. A psicologia moderna, finalmente, descobriu isto. Quando o ser humano se vê envolvido nos efeitos da sua ignorância, ou seja, que se tornou a ele mesmo uma calamidade, volta-se para Deus e suplica-lhe que o liberte do sofrimento. Nota do tradutor, e embora a grafia oficial tenha abolido a palavra criar, mandando escrever invariavelmente criar, no campo filosófico somos obrigados a fazer nítida distinção entre criar e criar, uma vez que se trata de conceitos radicalmente diferentes. Criar representa um novo início, ao passo que criar é apenas uma continuação. O poder infinito é o criador do universo, mas um fazendeiro é um criador de gado. Huberto Roden, o homem nota que Deus às vezes o ouve e outras, inexplicavelmente não o ouve. Este último caso, é quando os familiares o consolam dizendo-lhe que há que se resignar perante a vontade de Deus. Quer dizer que todos dão por assente que a vontade do Criador é má,
Mas ao mesmo tempo a religião ensina que Deus é nosso Pai. Um Pai todo amor, bondade, misericórdia. Todo sabedoria e eterno. Estás a ver como estas duas teorias não estão de acordo? Parece-te sensato que um Pai todo amor e infinitamente sábio possa sentir e expressar má vontade perante os seus filhos? Quer dizer que, sem que nos demos conta disso, estamos atribuindo a Deus uma natureza de magnate caprichoso, vingativo, cheio de má vontade, pendente da nossa menor infração para nos dar castigos fora de toda a proporção. É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorando as regras e as leis básicas da vida. Já dissemos as razões das nossas manifestações. Produzimos-las com o pensamento. É nisto que somos a imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Criadores, cada qual da sua própria manifestação. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e mais uma vez nós iremos juntos aprendermos mais algumas maravilhosas das muitas lições que o Livrinho Azul nos oferece, Livrinho Azul da autora Connie Mendes. Então, nesta primeira lição, ela fala algo que é óbvio. Jamais você, qualquer pessoa, irá ter sucesso em qualquer profissão, em qualquer segmento da vida, sem que primeiro se especialize, sem que primeiro estude, sem que primeiro aprenda todas as técnicas da profissão que essa pessoa irá seguir. Porque é dali que essa pessoa irá tirar o seu sustento. E todos nós sabemos que naquilo em que uma pessoa não é boa, ele também não terá êxito, não terá sucesso. No que se diz respeito à vida, é de admirar, chega até ser impressionante como as pessoas negligenciam naquilo que é de mais importante que ela tem, a sua própria vida. Na verdade, é aí que a própria palavra de Deus afirma que o mundo está no maligno, porque o mundo desconstrói todos os fundamentos da vida. O mundo desconfigura, faz com que a pessoa olhe para os fundamentos da vida como uma questão religiosa. E eis a razão porque há muitas pessoas perecendo, há muitas pessoas sofrendo, mesmo Deus amando o mundo de tal maneira que já enviou o seu Filho para que todos que nele crê não pereçam, mas que tenha a vida eterna. A maioria não tem interesse de compreender, de se desenvolver, entendendo que se trata de fundamentos da vida e não de uma simples religião. E ainda nessa primeira lição, ela fala algo que muda a vida de qualquer pessoa, que é: os nossos pensamentos, eles não são qualquer coisa. Os nossos pensamentos é a energia em que irá se fundir com o nosso DNA, com o nosso ser original, e é a partir desta fusão que se cria os eventos. A começo, se cria saúde ou doença para o corpo. Uma pessoa que vive cheia de preocupação, cheia de medo, cheia de mágoa, cheia de insegurança, ou mesmo cheia de ódio, de ciúmes, de inveja. Então, este pensamento contínuo, esse desconforto contínuo, pulsando no seu coração, circulando no seu sangue, processando e se misturando e se transformando em evento. Esses pensamentos, a princípio, o resultado dele para o corpo é doença. Isto a ciência comprova. E essa crença transformada em carne e osso, porque o verbo sempre se transformar-se-á em carne. Então, desses pensamentos que estão em desacordo com a vida,
gera doença para o corpo, atrai pessoas e eventos que vêm com o propósito de destruir a pessoa, mas as pessoas não compreendem isso, as pessoas não entendem isto. É disto que a Escritura está falando, nesta que é a primeira lição deste vídeo. As pessoas empreendem a sua vida sem nenhum conhecimento e não querem conhecer. E aí o resultado se explica porque a maioria das pessoas absoluta vive uma vida de dor, de sofrimento e de fracasso, enquanto que umas poucas pessoas entenderam, compreenderam e desfrutam de uma vida que é essa vida que o Pai quer. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Porém, o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. O bom disso tudo é que tudo que você está desfrutando ou sofrendo agora foram resultantes de semeadura antes. Então isso significa dizer que você pode começar agora tudo novo e assegurar um resultado totalmente diferente, porque você precisa entender o seguinte: você não vive ou nunca viveu no teu passado e você jamais viverá no teu futuro, porque quando você estava vivendo o teu passado, você estava no presente, você estava no tempo agora, e é no tempo presente, é no agora que a nossa história é construída. O teu passado será o resultante do teu agora. Portanto, é agora, nesse exato momento, que você tem a oportunidade de trazer pensamentos novos, crenças novas, perspectivas novas e começar esse processo de transmutação, e assim o teu futuro será resultante do teu presente agora. E se obviamente você optar em bons pensamentos, em seguir os padrões, os princípios fundamentais da vida, você assegurará o teu futuro. É dessa forma que a maioria pensa no tocante às coisas ruins que acontecem em suas vidas. É logo que atribui a Deus, como se fosse Deus que escolhesse a pessoa sofrer, e alguns até atribuem a Deus morte de pessoas, como se Deus fosse um Deus perverso, egoísta, injusto, desonesto e tudo de ruim. E infelizmente alguns chegam até dizer: se ele é Deus, se ele pode fazer todas as coisas, por que que ele deixou acontecer isso? Por que que ele não livrou fulano? Por que que ele evitou que isso pode acontecer? Essas pessoas ignoram que Deus, que é espírito, que é amor, que só quer o bem, ele deu livre-arbítrio e deixou as leis. E são as leis que dá a colheita exata, compatível com a semente de cada um, assim como a terra. A terra, ela nasce o que se coloca no seu interior. Se plantar veneno, ela nasce. Se plantar flores, também ela nasce. É de competência nossa, não da terra, aprendermos a plantarmos coisas boas, a plantar flores. Assim também devemos aprender a andar com Deus, usar o nosso livre-arbítrio e tomar escolhas inteligentes, escolhas saudáveis, escolhas boas, que aí o resultado é compatível, da mesma natureza. E caso alguém queira invadir o nosso território, invadir nossas vidas, e aí para isso tem um Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque praga nenhuma chegará em sua casa, porque ele cumpre, Deus, ele não tem controle sobre as nossas decisões, sobre o nosso livre-arbítrio, mas no tocante às leis do universo, aí sim ele tem controle. Então qualquer pessoa que semear uma boa semente, ele assegura que dessa boa semente sempre irá ter ou colher uma boa colheita. Se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, para nós crescermos junto na fé, e até o próximo vídeo.